Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro que nós fazemos pelo menos uma vez por mês. É um encontro que a gente aprende, troca experiências e um encontro muito legal para poder aprender mais de como desenvolver, né, um ministério para pessoas com deficiência. Então tem pessoas aqui, Mônica, de todo o Brasil, tá? Stephanie também, pessoas aí representando todo o Brasil. Então a gente está muito feliz de estar junto hoje aqui com vocês. Eu vou pedir para Fabiane aí, a Fábio tá me vendo? A Fábio vai fazer a nossa oração aí para começar. Eu vou pedir para Sandra fazer a voz dela. Sandra, faz a voz dela, por favor. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo, essa reunião, pedir que o Senhor cuide da gente nesse compartilhar, que seja abençoador, que neste momento nós possamos aprender e nosso coração esteja aberto a receber aquilo que o Senhor tem, que nossa mente também esteja aberta para que o Senhor abençoe cada um de nós, que as experiências aqui trocadas sejam aproveitadas, que nossa cultura seja compartilhada, que nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Fabiane. Agora eu vou pedir para a Stephanie, então, apresentar a Mônica, explicar um pouquinho também do trabalho que a Stephanie desenvolve junto com a Mônica, né? Como ela tem aprendido sobre a comunicação alternativa. Eu nem sei como é que faz o sinal de alternativa. Alguém sabe? Também não sei o sinal. Então, oi, gente. Para o pessoal que eu vou fazer audiodescrição, que eu estou mostrando um pictograma, que é uma imagem, tá? De uma pessoa dando oi, é um desenho dando oi. Boa noite. Boa noite, Esther. Boa noite, Mônica. Que legal. Agora eu estou mostrando aqui um sinal do boa noite e uma imagem do que legal, que é uma mão fazendo beleza. Que legal ter vocês com a gente aqui hoje, né? Quem é de Curitiba, todo mundo está de parabéns, mas quem é de Curitiba está de muito parabéns para estar aqui hoje no dia frio, chuvoso, essas horas da noite, né? Vocês estão de parabéns. E agora aqui um pictograma que diz: vamos lá aprender mais sobre comunicação alternativa. O que é isso, né? Para quem não me conhece, eu sou Stephanie, sou aqui de Curitiba, né? A minha formação é em pedagogia e eu tenho especialização em educação especial e inclusiva, né? Aqui eu trabalho aqui no Ministério Eficiente, já com surdos, com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com audiodescrição também junto com a Janete, um pouco de tudo, digamos, ali, né? O Ministério Eficiente. E há mais ou menos assim, uns 2 anos, eu estudo, né, essa comunicação alternativa. Eu entrei numa equipe multifuncional, onde a gente atende uma pessoa que utiliza a comunicação alternativa para se comunicar. E foi onde eu conheci a Mônica, né? Eu faço a parte mais, digamos, física, que é, né, onde que a gente usa a parte física, as pranchas. Aí a Mônica vai explicar agora como que a gente faz para chegar até, que essa é a parte final, né, digamos, né? Como que faz para chegar até aqui, construir esse material. A Mônica, daí, ela vai explicar para vocês agora, certo, gente? Boa noite. Então, eu sou a Mônica, vi que eu tenho uma xará aqui no grupo.
e eu sou fonoaudióloga, e eu trabalho com comunicação alternativa há mais de 20 anos, e o meu objetivo número 1 nesta noite é encantá-los, assim como eu sempre estive encantada por essa forma de comunicação. Ela parece complicada, mas ela não é. E aqui no Brasil nós precisamos de muitas pessoas que queiram ser parceiras de comunicação. Porque há muitas pessoas que não falam, que estão numa estatística no Brasil muito ruim, de abandono social, elas entram numa estatística de abandono social por não falar. Então, eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu atendo um rapaz de 25 anos, que terminou o ensino médio há 2 anos, e ele sempre esteve ao lado de alguém que fale por ele. Isso é muito triste. Você depender de alguém que precise falar aquilo que você quer falar no momento certo. Eu acho isso muito triste, você depender dos outros para poder falar. Porque ele não tinha sido apresentado por nenhum sistema de comunicação, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui no grupo nós já temos pessoas que têm problemas visuais, auditivos, e a gente sabe da importância das adaptações. Para todos os universos, todos nós precisamos de alguma coisa de adaptar. E por que o não falar não é adaptado? Então, isso vai ao encontro do que eu falei no começo, que eu quero encantá-los com esse assunto, para que a gente possa ajudar muitas pessoas que não falam, tá? Hoje em dia, houve um boom de diagnósticos de crianças com autismo, e neste universo das crianças com autismo, nós temos muitas crianças que não falam, e que precisam da comunicação alternativa. Então, em algum momento, a gente se depara com essa faixa da sociedade. E, infelizmente, nem todas estão usando a comunicação alternativa. Então, para ficar mais fácil a nossa conversa e um pouco mais didática, eu fiz alguns slides que eu vou compartilhar com vocês. Mas, a qualquer momento, a gente pode parar para conversar. E se vocês quiserem exemplos e tirar dúvidas, eu estou totalmente aberta, tá bom? Então, sim, nós combinamos. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, de tamanho médio, de estatura média, eu sou magra e uso óculos. Eu sou uma mulher de meia idade. Hoje eu estou usando um blusão azul marinho, uma blusa de lã azul marinho, porque aqui está muito frio em Curitiba. Então vamos lá. Só um pouquinho, por favor. Vocês veem os meus slides? Vocês estão vendo os meus slides? Não, você compartilhou nós. Só um pouquinho, por favor. Vamos de novo. Acho que agora eu vou conseguir. Pronto, agora vocês veem o meu slide? Deu. Sim? Ok. Você vai... Esther, você faz a audiodescrição como a gente combinou, tá bom? Pode começar. Nesse primeiro slide, né, vai estar escrito Conhecendo a Comunicação Alternativa. No canto, né, tem um semicírculo em azul, daí está escrito Conhecendo Comunicação Alternativa, Mônica Ferreiro Marques, fonoaudióloga. Mônica Ferro Marques. E tem daí um círculozinho roxo que tem uma prancha de comunicação. Ok. Vamos lá. O que nós vamos conversar?
Nós vamos conversar sobre o que é a comunicação alternativa, para que ela serve, qual a importância desse recurso para as pessoas com necessidades complexas de comunicação e conhecer algumas formas de implantação. O meu nome é Mônica Ferro Marques, eu sou formada pela PUC de São Paulo, moro em Curitiba, eu tenho algumas especializações e bastante experiência na área da comunicação suplementar e alternativa. Eu atuo numa escola especial no município de São José dos Pinhais, também tenho a minha própria clínica e atuo em equipes multidisciplinares. Uma delas é a que a Esther participa. Ali tem o meu e-mail de contato e o meu Instagram. Eu não sou muito boa de redes, mas eu estou às ordens se vocês precisarem de alguma informação depois dessa aula. Bom, a comunicação alternativa, ela é uma área da prática e da pesquisa, tanto clínica quanto educacional, para crianças e adultos, não tem problema a idade, que envolve um conjunto de ferramentas. Você quer pular o slide? Acho que esse daí tá no slide também, não tá? Ele tá, eu tô compartilhando com vocês não tá? Não, a gente tá vendo na tela, tá na primeira página só do slide. Espera só um pouquinho que eu vou brecar e fazer de novo. Só um pouquinho, por favor. Se eu fizer assim, eu acho que é mais fácil, olha. Vocês enxergam se eu fizer assim? Ah, mais ou menos, Mônica. Para mim também. Assim dá para ver? Tá bem? Tô vendo bem? Tá. Assim deu para ver? Eu coloquei na tela inteira, dá para ver? Não, dá para ver. Tá. Eu estou conseguindo visualizar. Tá bom. Então, ela é uma área da prática e da pesquisa, tanto faz se é para criança e para adulto, é da área clínica ou educacional. E é um conjunto de ferramentas e estratégias, ela não é só os desenhos. Para a gente desenvolver e ajudar nos desafios cotidianos das pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, tá bom? São pessoas que têm algum tipo de comprometimento da linguagem oral, na produção dos sentidos e na interação. Só um pouquinho. Eu troquei slide, vocês viram? Nesse slide agora que a Mônica colocou, tem um círculo azul, é uma prática baseada em evidências. Tem um emótico com um alto-falante na mão. É uma prática reconhecida internacionalmente. É muito importante falar sobre isso, porque há alguns mitos que querem minimizar o impacto que é a gente trazer autonomia para uma pessoa falar através dos símbolos. São pessoas que desconhecem a área, desconhecem que é uma prática baseada em evidências, e que internacionalmente se discute esse assunto, né? Aqui no Brasil, esse assunto tem sido amplamente discutido de norte a sul, e recentemente, em dezembro de 2019, eu tive num congresso brasileiro de comunicação alternativa, e eu fiquei muito feliz de ver a presença de mais ou menos 500 pessoas nesse congresso. E foi em Campinas, em São Paulo, e reuniu diversas pessoas do Brasil inteiro. É muito prazeroso ver o quanto essa área cresceu. Então, quem que utiliza a comunicação alternativa? Pessoas que apresentam compreensão da linguagem oral. São pessoas que entendem o que a gente fala, mas que elas precisam de um suporte para a fala, porque elas têm alguma deficiência motora e elas não conseguem falar. Também utiliza a comunicação alternativa pessoas que precisam de um auxílio temporário para falar e que elas podem vir a voltar a falar no futuro. Por exemplo, pacientes de COVID que ficam entubados, em alguns momentos eles precisam de uma prancha de comunicação
porque eles não podem falar. É uma situação temporária, porque eles têm um tubo, e assim que eles estiverem alta, eles vão voltar a falar. Existe uma época de melhora desse quadro, até voltar a falar mesmo, e é muito importante a gente dar um suporte com a comunicação alternativa. Há pessoas que operam a mandíbula e que precisam ficar com a boca amarrada por 2 meses. Então, essa pessoa precisa do auxílio da comunicação alternativa. E o terceiro grupo, que é basicamente as pessoas que têm transtornos globais do desenvolvimento ou autismo, são as pessoas que precisam do suporte da comunicação alternativa, tanto para expressar, quanto para compreender os outros. E essa é uma informação muito importante, porque alguns autistas não basta a gente falar para eles, a gente precisa usar imagens para que a gente seja entendido. Bom, a comunicação, ela é multimodal. Então, a gente pode falar, a gente pode usar língua de sinais, como a gente está fazendo agora à noite. Na verdade, a gente está fazendo um modo trimodal, né? Eu estou mostrando a escrita, eu estou falando, e, além disso, existe um tradutor de Libras, fazendo a descrição. E a gente ainda tem a Esther, que está fazendo uma audiodescrição. Tudo isso é a comunicação. São formas multimodais. Ninguém usa na vida uma forma só de comunicação. Uma hora eu uso o gesto, uma hora eu uso a escrita, uma hora eu uso a fala, né? As expressões faciais e corporais, elas também são formas de comunicação. E nos bebês, elas são super valorizadas. E, além disso, a gente tem o braille, né? A escrita, o braille, tudo isso são formas multimodais de comunicação. Quando eu assisto uma aula, eu posso optar por usar o lápis, eu posso optar por gravar, eu posso optar por usar desenhos. Cada um usa uma forma de comunicação, e ela pode ser bimodal, trimodal, depende do momento e da circunstância do que a gente precisa. Bom, a comunicação não verbal, ela é precursora das habilidades conversacionais. Então, desde muito cedo, a criança, ela se comunica por meios não verbais. As mamães, no grupo aqui a gente tem várias, eu também sou mãe, a gente interpreta os choros do bebê. A gente diz, não, isso é fome. Não, eu preciso trocar a fralda. Não, ele está cansadinho hoje. A gente interpreta os choros do bebê. A gente interpreta os gestos, as expressões faciais. A gente interpreta os apontamentos quando eles começam a aparecer. E tudo isso, por si só, já é uma comunicação não verbal. Faz parte do nosso desenvolvimento uma comunicação alternativa, que não é só a fala. E nem por isso a gente deixa de falar com as crianças, porque elas não sabem falar. Desde muito cedo, a mamãe vai cantando, vai conversando com essa criança, e ela está imersa num mundo de palavras que para ela são muito abstratas. E eu gostaria que vocês guardassem essa informação, que eu vou explicar mais claramente quando eu chegar nas pranchas, tá bom? Até aqui, tudo bem, pessoal? Sim, professor. Posso continuar? Vou continuar. Bom, por que a gente se comunica? A gente se comunica para pedir ações, para pedir objetos, para fazer perguntas, para comentar, para expressar sentimentos, para chamar atenção, para discutir, para contar histórias, para relembrar, para transmitir conhecimentos, discordar, pedir, ajudar, esclarecer, flertar, reclamar, cumprimentar. Faltou rezar aqui, né? É uma tradução. Isso aqui que parece tão óbvio, para muitas mamães que chegam com crianças pequenas e com laudo de pouca possibilidade de fala, nunca a gente diz assim, não vai falar, porque isso não é verdade. Qualquer um, em qualquer momento, pode vir a falar. Então, eu tenho mamães que chegam na clínica com crianças muito pequenas e que dizem para mim,
mas eu entendo tudo que ele quer. Eu entendo tudo que ele fala. Ele não precisa dessa forma de comunicação. Daí eu digo assim, ele consegue te contar uma coisa que ele fez na casa da vovó que você não estava junto? Ela fala assim, não. Ele consegue discutir com você uma coisa que ele não concordou? Não. Ele consegue pedir ajuda de uma coisa que não está ali no concreto naquele momento? Não. Então, ele precisa de comunicação suplementar. Não dá para a gente sair acreditando que por causa de apontamentos ou gestos simbólicos, por exemplo, tem um menino na escola, ele é muito fera nos gestos simbólicos. Ele quer falar casa, ele, casa. Ele quer falar tem, ele tem. Então, ele faz os gestos chamados de idiosincráticos dele para falar uma série de coisas. Mas, mesmo assim, isso não é suficiente para falar tudo o que ele precisa falar. Então, se eu tiver um único símbolo que esteja desenhado um carrinho, e uma criança me mostrar, eu não sei por esse símbolo se ele quer um carrinho, se ele está contando sobre o carro do pai, que ele foi passear, se ele está contando que ele tem muitos carrinhos na gaveta, se ele está contando que está faltando o carrinho amarelo. Então, um simples símbolo não conta tudo que pode contar. A gente sai inferindo e, sem querer, entre aspas, atropelando a fala dos outros, das crianças pequenas. Mas isso não é certo. Então, na comunicação alternativa, acontece exatamente isso. Quanto mais ruído eu tiver na comunicação, menos efetiva a comunicação é. E mais essa pessoa vai ficar estressada porque ela não consegue contar. Bom, como que a gente pode comunicar tudo aquilo que eu mostrei só usando gestos? Não dá, né? Só usando expressão facial, usando expressão corporal, não dá, eu não vou conseguir. Então, a gente chama essas pessoas que não conseguem contar tudo de pessoas com necessidades complexas de comunicação. Vocês aqui estão falando de inclusão e vocês sabem da importância que é a gente primeiro falar que é uma pessoa com necessidade complexa de comunicação e não simplesmente uma necessidade complexa de comunicação de uma pessoa. Primeiro, ela é uma pessoa que tem as suas vontades, que tem as suas necessidades, e aqui a necessidade dessa pessoa é a da comunicação, né? A gente tem que dar suporte para elas. Bom, aqui eu tenho um slide com várias imagens de formas de comunicação alternativa. Eu vou procurar descrevê-los, porque assim eu vou contando o que é, tá bom? Bem ao centro do slide, eu tenho um homem que faleceu o ano passado, que é o Stephen Hawking. Ele é um físico de renome internacional, autor de livros, que provou e desprovou a existência de buracos negros no espaço. E ele, desde muito cedo, descobriu que tinha um problema neuromuscular grave, que a doença é a esclerose lateral amiotrófica, que o impossibilitou de falar em pouco tempo, né? Próximo aos 30 anos, ele deixou de falar. E nem por isso ele deixou de trabalhar, de viver, de ter sua vida. E ele usa um sistema de comunicação num computador, acionado pelo seu próprio olho, que vai juntando as palavrinhas e ele consegue falar as frases, falar tudo o que ele precisa. É bastante autonomia pensar numa pessoa independente assim, né? No outro canto do slide, a gente tem jovens que são aqui do Brasil, usando sistemas de comunicação alternativa no papel. São feitos para eles usarem em sala de aula. Eles estão fazendo essa escolha dos símbolos por apontamento do próprio dedo, porque eles têm a condição motora para isso, tá? E ali em cima tem um exemplo da pasta deles. Como que é a pasta de comunicação? É uma pasta catálogo com folhas, e cada folha tem uma série de símbolos coladas nela.
esses símbolos têm uma hierarquia, uma organização, porque senão a criança não localiza isso para poder falar. Um pouco abaixo tem a foto da minha escola, e é um painel de comunicação que nós fizemos, que tem palavras básicas do português, para as professoras poderem usar enquanto elas estão dando aula. Então, elas podem pedir para o aluno esperar, elas podem pedir para o aluno contar, recortar, contar fatos. O aluno pode chegar no painel e dizer que ele precisa, que ele não está bem, que ele precisa de ajuda. Então, é uma série de palavrinhas que foram estudadas para a gente chegar nesse painel e o professor usar, tá? Um pouco abaixo, eu tenho um exemplo de uma rotina visual com comunicação alternativa. Bom, lá atrás eu disse num slide que a comunicação alternativa, ela serve para compreender. Ela também é um recurso para melhorar a compreensão das pessoas. Então, esse tipo de rotina ajuda nessa compreensão. Se eu quiser fazer uma vitamina de banana, primeiro eu tenho que tirar a casca, cortar a banana, colocar no liquidificador junto com o leite e ligar. Então, é uma rotina visual, isso se chama rotina visual. Na escola, a gente tem rotinas visuais de escovar o dente. Primeiro pegue a escova, depois pegue a pasta, coloque a pasta na escova, e assim por diante. Então, essas rotinas visuais, elas são muito importantes porque elas melhoram o entendimento daquilo que é para ser feito. Primeiro isso, depois aquilo. Para nós, falantes, verbais, isso é muito simples. Mas para quem não fala, isso não é tão simples, né? E aqui em cima, eu tenho uma caixinha com símbolos já organizados, guardados. Então, em amarelinho, eu tenho os nomes das pessoas, ou o nome, ou os pronomes, né? Eu, você, tu, eu, você, eles, nós, ele, ela. Eu tenho o nome das coisas, que pode ser nome de cores, nome de objetos, nomes de partes do corpo. Eu tenho alguns sentimentos, gosto, ruim, estou cansado, alguns sentimentos eu posso falar, e em verde eu tenho os verbos. Então, tem uma hierarquia para arrumar essas coisas. E aqui do lado direito, eu tenho uma pranchinha temática sobre uma brincadeira de ação e reação. Então, se eu pegar um brinquedo que eu coloco a bolinha num lugar e eu não sei em qual das 3 saídas a bolinha vai sair, eu posso brincar com essa criança com esse brinquedo e, ao mesmo tempo, usar uma pranchinha de comunicação assim. Então, eu posso dizer para a criança, olha, veja a bolinha, agora é sua vez, você pode pegar. Ah, eu preciso de ajuda, eu não estou achando a bolinha. De quem é a vez agora? Então, eu tenho uma série de funções da comunicação que estão dentro dessas palavrinhas, nessa coleção de palavrinhas aqui, e que estão relacionadas ao brinquedo de ação e reação. As crianças amam fazer isso. Bom, vocês devem ter percebido que quando eu falei dos exemplos, eu falei, eu falo e eu mostro. Por que isso? Porque os estudos já mostraram que quando a gente está exposto num ambiente onde eu escuto as pessoas falarem uma língua e eu também falo essa língua, tá tudo bem essa compreensão. Mas, se eu tenho uma pessoa que não fala e que ela escuta alguém falar com ela, mas a possibilidade de resposta dela são símbolos, ela tem 2 trabalhos. Um de processar a informação do falar, do que eu entendo, processar o que ela quer responder e transmitir isso em símbolos. Então, a gente pode minimizar isso se a gente, quando conversar com essas pessoas, falar e mostrar símbolos. Fica muito mais fácil para ela entender o significado desses desenhos. Alguns de vocês podem me perguntar, puxa, mas esses desenhos parecem tão difíceis.
tão difíceis de entender o significado? Mas eu digo para vocês, não é. As palavras que a gente fala para uma criança pequena, elas também são abstratas. Se eu não ensinar para uma criança o que é um cabide, ela não vai saber que a palavra cabide representa aquele instrumento que eu penduro roupa, que é o cabide. Então, eu preciso usar essa palavra para que esta informação seja constituída. Então, a palavra falada, ela é tão abstrata quanto um desenho daquele. Recentemente, eu fiz uma pranchinha de comunicação para uma menina de 4 anos, que começou a usar agora. E para meu espanto e da mãe, o primeiro símbolo que ela mostrou não foi mãe, pai, não foi quero, não foi água, não foi banheiro. O primeiro símbolo que ela mostrou foi o mais abstrato de todos, foi o símbolo diferente. Porque ela queria pedir para a mãe um desenho na televisão diferente. E a mãe simplesmente foi usando aqueles desenhos com ela. Em algum momento, essa criança guardou a informação de que aquele desenho diferente significava diferente. Então, o símbolo que parecia tão abstrato, para ela não foi. Tem alguém com o áudio ligado que está me atrapalhando um pouquinho. Se quiser deixar no mudo, por favor. Meia-noite ainda sem som. Obrigada. Então, a comunicação alternativa, ela tem alguns objetivos. A gente tem o uso expressivo, como eu falei, eu espero que essas crianças aprendam, esse jovem aprenda, as pessoas aprendam a usar os desenhos para comunicar coisas, e para isso existe algumas metodologias, como o PEX e o POD. Existem pranchas robustas, como aquela que eu mostrei para vocês, com uma coleção de desenhos, símbolos, que representam várias funções. Eu posso perguntar, eu posso reclamar, eu posso pedir ajuda, eu posso comentar. Então, essas pranchas são chamadas de core words. E eu posso, para pessoas que têm mais deficiências ainda, usar pequenos objetos em miniatura. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês, tá bom? Bom, e a gente também tem por objetivo o ensino da linguagem, do que eu entendo, daquilo que eu escuto, né? Se eu estiver no Japão, e as pessoas estiverem falando japonês e eu não falar japonês, e eu não entender nenhum dos 8 ideogramas japoneses, eu vou ter uma necessidade enorme de que me expliquem as coisas, não só por meio da fala. Então, a mesma coisa para as pessoas que não falam. Algumas pessoas precisam aprender coisas pelos símbolos. Por isso eu tenho as rotinas visuais, que é como aquela do escovar o dente, é como aquela que eu mostrei de fazer a vitamina. Eu preciso de sequências de ações. Eu preciso de histórias sociais. Por exemplo, amanhã essa criança vai sair da rotina, ela não vai para a escola. Eu preciso contar isso para ela. Então, eu vou fazer um desenho que explique, olha, quando você acordar, você vai escovar o dente, nós vamos trocar de roupa e nós vamos ao dentista. E depois nós vamos almoçar. E à tarde você vai para a casa da vovó. Então, eu posso contar antecipando os fatos para que a compreensão fique melhor. Que é muito diferente de eu chegar para essa criança que tem necessidades complexas de comunicação e dizer, amanhã você tem dentista. Não é a mesma coisa. A gente também pode usar cronômetros visuais, que eu posso usar o celular, eu posso usar dentro do sistema de comunicação mesmo, tem o cronômetro, e eu posso combinar com ele. Ele quer muito sair para tomar o cafezinho dele, para tomar o leite, para tomar água, para tomar suco. Bom, quando este tempo acabar e você terminar isso, você pode ir. Então, eu organizei essa informação que só falada essa pessoa não entendeu. Eu lembro há muitos anos atrás, num curso que eu fiz na APAI de São Paulo, umas terapeutas que vieram na época fazer um treinamento, elas eram da Suécia. Elas contaram que elas fizeram uma coisa que hoje, com certeza,
a gente teria coisas mais modernas, né? Ela fez uma ripinha de madeira com 4 lâmpadas acesas. Então, essa pessoa que tinha uma síndrome de Down e uma necessidade complexa de comunicação, ele tinha muita dificuldade para entender na escola qual era o momento do intervalo. Então, essa luzinha, ela ficava acesa, e de tempos em tempos, uma apagava. Então, ela fez um cronômetro visual muito concreto, que ele sabia que quando a última lâmpada apagasse, era a hora do intervalo. E isso minimizou toda uma série de comportamentos ruins dentro da sala de aula para essa pessoa. E a gente pode usar também painéis de comportamentos. Por exemplo, no recreio eu posso dizer, não corra, não bata, porque, assim, a gente tem algumas pessoas que têm necessidades complexas de comunicação que têm problemas de comportamento severos. Por exemplo, se eu não me faço entender, eu me jogo no chão. Então, esses painéis de comportamento, eles ajudam esse entendimento das coisas para essa pessoa, tá? Bom, aqui é uma prancha de comunicação robusta que tem várias opções para a pessoa falar aquilo que ela quer, onde que ela quer falar e para quem ela quer falar. Eu não preciso fazer uma descrição de todas, mas eu vou explicar basicamente. Aqui é um agrupamento de símbolos, onde na primeira coluna eu tenho símbolos que representam perguntas, na segunda coluna eu tenho símbolos que representam pessoas, e elas estão pintadas, e esses símbolos estão pintados em amarelo. Ao centro, eu tenho 4 colunas de símbolos que representam verbos, e por isso eles são verdes. Depois eu tenho mais 2 grupos de palavras que são complementos, como a palavra mais, mas, para, já, aquilo, e elas estão na cor laranja. Depois eu tenho palavras que também organizam, são advérbios, elas estão em branco, que são palavras como tudo, algum, nenhum, aqui. E depois eu tenho algumas categorias que abrem para outras janelas. Então, esta é uma organização que a pessoa usa para se comunicar. Então, eu queria falar de um detalhe muito importante. No começo, parece bastante difícil usar uma prancha dessas, mas é como a gente quando usa um celular. Quando a gente troca de celular, os ícones ficam meio bagunçados, está um pouco diferente dos ícones do celular antigo que eu usava. Mas se eu reorganizar o celular com os ícones como eu já estava acostumado, por exemplo, no meu celular, o ícone do WhatsApp está na primeira tela. Então, eu não preciso rolar até a terceira tela para achar o WhatsApp. A mesma coisa para essas pessoas que usam esses sistemas de comunicação. Se nós sempre mantivermos no mesmo lugar a palavra querer, ou muito próximo desta região, tanto faz a página que eu abri, se eu quiser a palavra querer, eu sei que ela está localizada ali. Então, vocês entendem o quanto isso vai facilitando para a pessoa que usa? É usando que a gente aprende. Como o celular, igualzinho. Eu tenho o ícone do Spotify dentro de uma pastinha. Quando ele está fora da pastinha, eu não localizo o meu símbolo do Spotify. E assim é com as pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. Eles logo memorizam onde estão essas palavras. Então, eu vou dar um exemplo. Recentemente, eu estava avaliando uma criança que tem o transtorno do espectro autista e que fazia uso de um sistema ruim de comunicação alternativa. Ele tem 8 anos. Então, eu dei um microfone, porque eu queria testar a fala dele, e eu dei um microfone, que é um brinquedo de criança, que dá para ele escutar a fala dele. E foi ótimo, porque eu escutei a fala dele. E quando eu vi que ele se desinteressou pelo brinquedo, eu tirei e pus em cima de um armário baixo que eu tenho na minha sala. E daí, depois de um tempo, esse menino olhou para os lados e não localizou o aparelho.
e ele não tinha no sistema dele algo que me ajudasse a entender que era aquilo que ele estava procurando. Então, ele achou dentro da página de partes do corpo a palavra boca, e me disse, boca. E aí eu disse, você quer o gravador, você quer o microfone. E eu fui lá e ele ficou muito feliz, porque faltou a palavrinha que ele precisava. Veja quanta abstração teve disso dele, né? Foi bem bacana. Antes de eu continuar, eu gostaria de fazer uma pausa e perguntar para vocês se tudo bem, se está muito complexo o que eu estou falando, se está dando para entender. Entendi. Tá certo. Combinado. Obrigada, tá? Bom você avisar, porque eu não tenho experiência de audiodescrição. Podemos continuar? Então, tá bom, eu vou continuar. Bom, Esther, acho que agora... Peraí, só um pouquinho. A Mônica, no chat, eles colocaram aqui que tá bem interessante, que a Lia colocou que ela não conhecia sobre o assunto, e a Daniela colocou que ela tá conseguindo acompanhar, tá? Só para você ter um feedback aí da sua pergunta. Tá certo, muito obrigada. Bom, então, Esther, sua vez. Então, aqui agora a gente tem nesse slide 4 fotos, 4 imagens. A primeira vai ter daí um menino sentado numa mesa e está sendo oferecida comida para eles. E tem os cartões na frente. Essa é a primeira imagem. Na outra imagem, daí tem um menino brincando no chão. Mônica, não consigo ver o que ele está brincando ali na imagem. Aquilo são símbolos tangíveis. Então, são símbolos que eles têm uma forma. Eles não são papel. Ah, legal. Aí tem um outro menino que daí ele tá com... É um comunicador, aquele ali, na piscina? É uma prancha de piscina, de praia, e tá colado os símbolos no verso da prancha dele. Ah, tá. Aqui também tem os comunicadores, né, que são maiores. Então, ele tá com uma prancha, ok? E o outro também tá na piscina e tá com uma prancha junto com uma pessoa apontando, né, na piscina. Isso, exatamente. Então, as duas primeiras fotos, elas mostram exemplos de crianças usando símbolos que a gente chama de tangíveis. São símbolos que têm alguma textura, algum tato ou algum formato miniatura, porque eles não têm a capacidade de olhar as imagens que são os símbolos. Então, a primeira criança, ela tem uma espécie de uma bandeja, e dentro da bandeja, ela tem uma diferenciação tátil de um símbolo para o outro. A segunda criança também, só que os símbolos estão soltos. Então, esse símbolo, ele tem uma espessura, ele não é um símbolo raso. Então, na escola onde eu trabalho, nós construímos uma prancha de comunicação alternativa para uma menina que tinha problemas visuais também. E essa pranchinha dela tinham 4 figurinhas, 4 miniaturas. Então, tinha uma miniatura que era uma xicrinha, para ela falar que ela estava com sede. Tinha uma miniatura que era uma bonequinha, para ela brincar, ela adorava segurar uma bonequinha, que é para ela pedir a bonequinha dela. Tinha uma outra textura, que era um papelzinho que fazia um barulho, que significava que ela queria ir no banheiro. E tinha uma outra figura, uma outra textura, que era para a gente falar sobre atividades que ela ia fazer, atividades da escola. E daí, se fosse a tesoura, a gente aproximava a tesoura, se fosse pintar, a gente aproximava os lápis, e assim por diante. Então, algumas pessoas
elas não podem usar símbolos visuais como os que eu mostrei para vocês. Elas precisam de coisas tangíveis, porque o visual elas não podem enxergar. E aqui eu acho muito incrível essa prancha do menino com os símbolos colados, porque eu digo que isso é muita acessibilidade. Você entrar na água e você ter símbolos, palavras, né, símbolos que representam coisas que eu posso precisar quando eu estou dentro da água, eu achei isso, assim, muito incrível mesmo. E aqui o outro jovem que está na piscina, são símbolos tangíveis, não é papel, que estão colados numa bandejinha. Esse material está disponível, é um pessoal dos Estados Unidos, de Oregon, que estuda profundamente essa questão dos símbolos tangíveis. E para mim, é de grande valia, porque eu tenho alguns casos assim na escola, né? Bom, então, quando a gente pensa em comunicação alternativa, a gente precisa dar acessibilidade para essas pessoas, a gente precisa dar autonomia, a gente precisa ter um hábito e a gente precisa buscar palavras que realmente comuniquem o que ele precisa. Então, pensando no universo da inclusão de vocês, eu penso que seja muito importante vocês pensarem nisso. Será que se a gente usar símbolos, nós estamos dando acessibilidade? Ou seja, acessibilidade não é só eu chegar e olhar o símbolo. Acessibilidade é dizer o que eu quero, quando eu quero, para quem eu quero e onde eu quero. Então, a gente está acontecendo agora um movimento, isso é internacional, né, não só no Brasil, de painéis, eu vou mostrar para vocês, tá? De painéis que são usados em parquinhos, né? E esses painéis, olha que graça. Esse painel é bem recente, porque essa criança, ela está usando uma máscara. Esses painéis, é legal. Desculpe, pode falar, Esther. Então, tem uma criança e daí tem um painel que é mais ou menos da altura dela, né? Daí tem várias imagens, né? Com várias imagens que vai expressar o que ela quer. A Mônica vai explicar, né? Mas são várias imagens ali do que ele pode estar utilizando ali no parquinho, né? E ele está apontando para uma imagem. Isso aí. Então, tá. Então, este painel de comunicação alternativa, ele está dentro de um contexto de um parquinho. Então, aqui é relevante eu ter o nome dos brinquedos, o que eu vou fazer nos brinquedos, algumas palavrinhas que são fuga do próprio parquinho, eu quero ir no banheiro, eu quero ir embora, eu estou cansado. E palavrinhas de comentários do tipo, eu gostei, perguntas, agora é sua vez, vamos comigo? Então, isso é acessibilidade, veja, acessibilidade não é só o fato do painel estar na altura desta criança usar, a acessibilidade é ter as palavras que eu preciso que estão relacionadas a esse contexto. Então, num ambiente da igreja de vocês, é muito importante vocês pensarem nisso. Não basta só vocês disponibilizarem o painel, mas que palavrinhas são relevantes para que algumas funções da linguagem sejam possíveis de serem faladas por essas pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. E, se vocês tiverem pessoas que não estão acostumadas a usar esse símbolo, basta que vocês tenham o hábito de sempre usar os símbolos. Vamos supor que seja um totem na entrada para falar bom dia, como vai você, como vai sua família, vamos tal coisa. Então, o hábito de reforçar isso para esta pessoa, todas as vezes que ela lá estiver, é uma acessibilidade. Então, a acessibilidade não é só o acesso direto do material. Recentemente fizeram em São Paulo um painel destes, num parquinho, mas não consultaram, né, as pessoas que conhecem, e o painel ficou lá em cima. Ou seja, para um adulto, ótimo.
Para uma criança, ele não está acessível. Então, é muito importante conversar para que essa acessibilidade aconteça. Ô, Mônica, não seria acessível também para um cadeirante também, né? Que seria mais baixo, então, né? Adulto, só se for um adulto que vai conversar, tal, mas normalmente é uma pessoa que tem uma dificuldade motora também, né? Exatamente, né? A gente tem que prever. E, assim, ó, na escola, aquele painel que eu mostrei, ele não ficou assim. Nós mudamos e fizemos ele mais na horizontal, justamente por isso. Porque se eu tiver cadeirantes, eles não acionam lá em cima, né? Então, a gente fez uma disposição que começou no quadro e saiu do quadro. A gente tinha esse espaço. E eu não quis deixar dentro do quadro, senão eu atrapalho o professor, né? Então, ele está no canto do quadro, perto da porta, para a parede, porque aí eu tenho uma disposição horizontal e eu dou acessibilidade para os cadeirantes, né? Vamos continuar. Bom, existem alguns mitos que atrapalham muito. O slide. Ah, pois não, pode falar, Esther. Mitos e barreiras. É um livro ali, Mônica? É um livro, chama Sistemas de Sinais e Ajudas Técnicas para a Comunicação Alternativa e a Escrita. Tem no cantinho ali a imagem do livro, Mitos e Barreiras. Aí vai ter uma frase, que acho que a Mônica vai estar colocando essa frase para gente. Pode falar, eu gostaria que você lesse. Entre aspas, ainda existe a crença de que sistemas de sinais podem diminuir ou inibir o uso da comunicação oral, especialmente quando se inicia sua intervenção em idades precoces. As numerosas pesquisas realizadas sobre esse assunto não proporcionam dados empíricos que apoiem essa ideia, fecha aspas, e do lado daí tem uma imagem de um emótico triste. É um símbolo do Arasaki. Esse símbolo significa triste. Para muitas crianças com quem eu trabalho, é certo que essa aí é a palavra triste. Falar triste ou olhar essa imagem, para eles é o mesmo. Bom, então, assim, a gente tem várias revisões bibliográficas, até da década de 2000, que mostram que não impede a fala. Então, se eu tenho uma criança pequena que tem indícios de não falar, eu posso usar a comunicação suplementar, porque isso não vai impedir que ele fale. Isso, na minha prática clínica, é muito comum, tanto o questionamento, quanto eu começar a usar e a criança falar. Eu começando a usar e a criança falou, eu não preciso mais desse sistema de comunicação. Veja, atenção, falar não quer dizer que ela se comunica. Há crianças que falam, e na escola eu tenho um que fala o tempo inteiro, mas ele não se comunica. O que ele fala não é para o outro, não tem uma função de comentar, ou de discutir, ou de pedir, não tem função. Então, no caso dele, a comunicação alternativa é indicada. Basta eu colocar alguns desenhos na frente dele do que ele quer, do que ele precisa fazer, a funcionalidade vem quase que de imediato. Então, falar não é sinônimo de se comunicar. Mas, enfim, eu já tive crianças pequenas que eu precisei usar o sistema de comunicação alternativa e que vieram a falar funcionalmente depois. Então, depois eu não preciso mais continuar usando esse sistema. Isso é abandonado e eles passam a falar e tem uma intervenção fonoaudiológica da linguagem, né? Não precisam mais de sistemas de apoio. Mas isso existem inúmeras pesquisas sobre esse assunto, tanto nacional quanto internacionalmente. Recentemente eu vi um último texto num site chamado Project Core americano, e não existem evidências do contrário disso, né? Então, não substitui a fala. Só que, infelizmente, tanto para o universo de pessoas leigas no assunto,
quanto para o universo de pessoas profissionais, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, muitos orientam as famílias assim: primeiro eu vou tentar que ele fale, depois, se não der certo, eu tento a comunicação. Isso é um erro, porque a gente perde tempo com isso. Veja, quando a gente tem um bebê, a gente fala com ele durante um ano, sem ter a pretensão de que ele vai te responder falando. A mesma coisa é com sistemas de comunicação. A gente tem que usar precocemente. Se a criança não vir a falar, então aí eu não perdi tempo. Eu posso continuar usando o sistema de comunicação, porque a linguagem está se desenvolvendo. Agora, se eu optar por arriscar, eu tenho uma criança que é do transtorno espectro autista, que é não verbal, eu não sei se ela vai vir a falar, eu vou ficar testando, isso não é prática baseada em evidência, e eu perco tempo com isso. Então, você pegar uma criança que tem 7 anos e vai começar a usar esse sistema, é completamente diferente de uma criança que tem 3 anos e começou a usar esse sistema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e se vocês escutarem pessoas falando sobre os símbolos com vocês, sobre isso, basta ler a literatura. A literatura não tem números contrários a isso. Sempre é bom usar comunicação alternativa. Não há contraindicação. Eu tive um caso de um menino, ele é um gêmeo, autista na escola, com 10 anos, ele evoluiu tanto na linguagem que... Posso falar? Pode sim. Boa noite. Boa Meu noite. nome é Felipe. Meu sinal é esse aqui. Eu tô falando Libras e voz também, tá? Não precisa... pode falar em Libras também, intérprete, pode falar. Eu sou surdo, oralizado, faço... Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, eu sou da Igreja Batista de Vila da Penha, do Rio de Janeiro, do Pastor Carlos. Eu me lembro, você está falando, Mônica, sobre imagens, que é importante mostrar para as pessoas com deficiência do que para oralmente, tanto para mental, que é autista, e também surdo visual. Por quê? Porque hoje eu sei da acessibilidade. Eu sou aprendiz ainda, não sou profissional, sou formado, mas futuramente eu vou me qualificar. Eu me lembro que até hoje eu falo essa frase para minha mãe. Hoje eu sou gordo, homem gordo. Aí eu lembro, mãe, você me mostrou uma imagem, uma foto de um homem magro e um homem gordo para você me dar um alerta, para fazer a diferença. Ó, Felipe, cuidado. Se você comer muito, você vai ficar gordo. Tá vendo a imagem aqui? O homem magro e o homem gordo. Você tá entendendo? Essa imagem se combina para surdo também. Não é só mental. É surdo também. Então, peraí, vocês estão me vendo bem? Porque eu estou vendo as duas imagens aqui. Estamos te vendo. Aí, você tá entendendo? É acessibilidade e mais piada. Humor. Piada. Então, nós precisamos incentivar a acessibilidade
dentro da faculdade. Porque lá é que eles aprendam sobre a matéria, e também um pouco de acessibilidade, para que os profissionais saibam como atender, aceitar a pessoa com deficiência. Por exemplo, eu vou contar uma história. Eu estou resumindo só. Eu tive um chefe que eu trabalhei no Senac. E com o tempo, eu descobri que ele tinha língua presa. Como é que o surdo vai entender? Sorte que eu escuto um pouco com o aparelho, que dá para entender, claro. Às vezes, às vezes eu entendia certo, às vezes eu entendia ao contrário. E aí ele ficava nervoso, sabe? Batia coisas no chão, sabe? Enfim. E até hoje, nesse período que eu trabalhei, eu fiquei trabalhando, e eu tendo paciência. Paciência não, pura paciência, né? Enfim, é isso. Obrigado, tá? Ô, Felipe, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que as pessoas pensam assim, é surdo, então tem que usar, eu não gosto dessa palavra, eu prefiro a palavra deficiência auditiva. Tem a deficiência auditiva, então vai usar Libras, ou vai ser oralizado. Então, nem se pensa na questão dos símbolos. Mas eu vou te dizer que isso é errado, a gente tem que ponderar. Por exemplo, na escola onde eu trabalho, nós temos uma profissional que conhece Libras. E eu tenho lá uma moça que tem uma deficiência intelectual não muito severa, uma deficiência intelectual mais leve, e ela é deficiente auditiva. Então, eu só tenho um profissional para falar com ela, então eu disse não. Nós colocamos na sala de aula dela e os alunos falam usando símbolos com ela. E eu acho isso muito importante, porque senão eu teria que ensinar Libras para todo aquele universo, e não são pessoas que estão abertas para isso, entende? Então, ela fala Libras com a família dela, ela fala Libras com a profissional que conhece Libras, e ela usa sistemas de sinais também. O importante é isso que você falou, a acessibilidade. Ela tem que se comunicar de algum jeito, né? Então, não é errado isso que você falou, não. Bem bacana. Eu vou continuar, gente. Pode? Ah, não, eu ia encerrar mesmo, mas vamos para as perguntas que eu vou encerrando, tá bom? Boa noite, Janes, aqui de Teresina, Piauí. Eu tenho alguns questionamentos em relação às imagens. Na EBD, nós temos crianças que elas estão iniciando o uso do PEC, isso na terapia. Então, eu tenho essa dúvida em relação às imagens, porque se eles estão iniciando já esse uso desse PEC, eu deveria usar as mesmas imagens que eles estão usando? Isso, é muito importante, porque se eu constituir, por exemplo, se eu pegar um símbolo cadeira, ele não dá muito problema, porque se eu usar, existem, acho que mais de 200 coleções de símbolos. No Brasil, a gente usa 2, que são os PCS e é o Arazaki. Eu vou compartilhar com vocês a coisa do Arazaki aqui, só um pouquinho.
os símbolos do Arasaki. Então, se eu mostrar para você o símbolo do Arasaki cadeira, ou do PCS cadeira, você não vai ter dúvida que é uma cadeira. Uma é uma vermelhinha, outra é azulzinha, mas é uma cadeira. Mas se eu falar do querer, é completamente diferente um símbolo do outro. Ou se eu falar entregar, é diferente um símbolo do outro. Então, eu não posso ficar trocando coleções de símbolos toda hora. Isso é um erro que é muito comum, sabe? Essa criança que chegou agora para mim, que é um menino, botaram símbolos que nem são símbolos, não são coleções de símbolos conhecidas. Mas eu não posso trocar do dia para a noite. É como se eu dissesse para você, olha, não pode mais falar abacate, agora você tem que falar tititi. É muito difícil, você não pode, assim, trocar de uma hora para outra uma palavra, entende? Então, é muito importante você manter. Provavelmente, o pessoal deve estar usando esse símbolo aqui, ó. Vou mostrar para você, tá? Tararã. Só um pouquinho, por favor, que eu me bato um pouco com esse Meet. Não vou conseguir mostrar para você. Mas existe uma página que depois eu compartilho com a Esther, ela manda para você, que é um site chamado Arasaki. E esses sinais, esses símbolos, eles são gratuitos. Você baixa, inclusive pode tirar a cor do fundo, pôr cor do fundo. Você baixa, a Esther pode fazer um tutorial disso, que ela é fera nesse assunto. E aí você baixa essas imagens e usa num padrão. Eu sugiro que você faça um padrão, tipo, as imagens numa caixinha 5x5, porque eu e a Esther sabemos o quanto é penoso você arrumar um material que não tem padrão. Então, um usa 3x3, o outro usa 5x5, cada um faz de um jeito. É horrível para a criança isso. Então, a gente tem que ter... Obrigada, Esther. Então, a gente tem que ter um padrão, sabe? E você pode baixar essas imagens gratuitas. O PEX é um sistema de comunicação que é um método. Ele ensina uma função muito boa, que é o pedir. Mas as outras funções da linguagem é muito difícil você ensinar através do PEX, tá? Mas digo assim, olha, para algumas crianças, eu mesma uso o PEX para começar e depois eu continuo com outras coisas. Porque algumas crianças têm muita dificuldade, até no pedir. Tá? Olha lá as imagens, tá vendo? A Esther tá mostrando, ó. A gente escreve ali em cima o nome do símbolo que você quer, por exemplo, cadeira, e ele te dá uma opção de desenhos para você baixar. E é tudo gratuito. Você copia, cola para uma pastinha, eu tenho uma pastinha escrita Arasaki, e lá eu vou descarregando todas as imagens. Quando eu quero, eu procuro lá na minha pastinha. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Aqui, estão me ouvindo? Estão escutando. Quanto tempo se leva para a criança ou para o adulto desenvolver a palavra e também decorar as figuras? Tá. A gente espera que com 1 ano e meio de idade, uma criança já consiga juntar 2 palavras, né? Então, imagine, uma criança demora 1 ano e meio para juntar 2 palavras. E isso é uma coisa que acontece na minha escola. Tem professor que diga, mas está 6 meses e não conseguiu falar ainda? Nossa, 6 meses é muito rápido, entende? Então, eu digo assim, comece e use, porque se usar só na terapia, não vai dar certo. Vai demorar muito. Imaginem uma criança que vai ser exposta à linguagem só com um profissional 2 vezes por semana. Não, a gente tem que intensificar. 80% do tempo do seu dia, a gente tem que estar com aquela pranchinha mínima e já usar os desenhos e falar. Quando você menos esperar, essa criança vai falar. Mas no começo, a orientação acadêmica é essa. Use. Você usa, sem a pretensão, sem a pressão para a criança usar. Porque quando ela sentir necessidade e quando ela compreender aquilo, ela vai usar. Tá? Então, na prática, uns 2 anos assim,
eu já tenho crianças que são bem ligeiras no uso do sistema de comunicação. Tá? Eu queria fazer outra pergunta aqui rapidinho. Pode falar. Também quero perguntar. Quantas horas de estudo, assim, para a criança, para alcançar o cognitivo dela? Se você tiver uma prancha que tenha um universo de palavras do português suficiente, você fizer todo dia, você está num ótimo caminho. Então, é muito importante você ter o apoio de um fonoaudiólogo, né, para juntar essas palavras, porque, como eu falei, elas têm um estudo atrás disso, que palavras que se combinam para eu falar tal coisa, né? Você tendo a ajuda de um profissional, ele vai te ensinar o caminho, mas quem vai fazer é você, não é o profissional, entende? O profissional ensina o caminho, mas não é na terapia que a gente aprende. A terapia é só o começo das coisas. A criança vai aprender mesmo no dia a dia, numa situação muito natural da rotina dela. Como aconteceu com aquela menininha que eu contei, que usou, o primeiro símbolo dela foi a palavra diferente. Tá? Pois não. Mônica? Pode falar. Daniela, né? Isso. Tem uma pergunta. A gente se refere muito à criança com relação a essa dificuldade na comunicação, mas no nosso ambiente de igreja, como é que a gente pode acolher, receber um adulto com essa dificuldade e que maneiras nós podemos adaptar de forma prática o ensino da palavra? Eu tenho esse cacoete de falar criança, porque como eu trabalho com professores, eu acabo falando criança no sentido de estudantes, né? Mas isso que eu falei vale para os adultos também. A gente tem adultos com problemas complexos de comunicação por causa de derrame, por causa de problemas diversos, né? Esclerose lateral, etc. Sim. Você pode conversar com essa pessoa e com o seu adulto básico, né, de referência, e levantar com eles palavras que são importantes para o universo dele. Por exemplo, eu estou cansado, eu quero descansar, eu preciso de água, alguém pode falar mais alto que eu não estou escutando, palavras do universo dessa pessoa. Precisa fazer esse levantamento de palavra com a própria pessoa e o seu adulto de referência. Essas palavras, elas não caem do céu. Então, essas pessoas vão dizer, é muito importante ele me dizer que está na hora do remédio dele, ele sabe o horário do remédio dele. Então, na prancha tem que ter essa palavra, entende? Então, para uma situação de igreja, falando de uma coisa mais universal, vocês têm que ter palavras da igreja ali, né? A Esther me passou um áudio para a gente começar a imaginar como seria uma pranchinha dessa, que tem que ter verbos, tem que ter nomes e pronomes, tem que ter o nome das coisas da própria igreja. Isso é a acessibilidade que eu falei. Isso é uma coisa genérica, tanto faz se é para criança ou se é para adulto. Mas eu aconselho que vocês sempre perguntem para a própria pessoa e para o adulto de referência dela. Ficou muito claro, Mônica, obrigada. Nada. Professora Mônica, boa noite. Boa noite. Em nossa igreja, nós temos uma senhora, eu percebo que o recurso da comunicação alternativa, ele utiliza muito o apontar. E essa senhora, ela tem esclerose lateral e ela tem as mãos paralisadas e ela perde a fala. Aí eu já comecei a imaginar uma forma de acessibilidade para ela, mas eu não consigo enxergar a questão do apontar, porque ela não aponta, que ela tem as mãos paralisadas. E como eu poderia aplicar esse recurso no caso com ela? O recurso do papel, no caso dela, a gente pode fazer com ela provavelmente os olhos ela movimenta, certo? Então, você pode fazer as imagens e ela vai olhar para as imagens. Então, você faz um escaneamento, você faz o escaneamento com o dedo assim, e quando ela te der um sinal que você combina com ela, que pode ser piscar, ou que pode ser olhar para você e voltar para o papel, você para. Esse é o símbolo que ela escolheu.
Agora o próximo. Então, você faz um escaneamento assim, com o seu dedo. A tecnologia já nos ajuda com isso e é bem tranquilo. Existe um sinal aqui, né, um eye gaze, que chama, que ele faz uma varredura num sistema, e o sistema de comunicação que está no tablet, ele fala o que a pessoa quer mostrar. Então, essa varredura é feita por uma coisa que fica aqui na pessoa, ou no óculos, ou aqui na testa da pessoa. E faz uma varredura. E aí para no número, na palavra que ela escolheu. Então, eu posso passar depois para você, se essa pessoa tiver recursos financeiros, esse sistema, como que funciona, né? Ou a gente faz essa do papel. Se é uma pessoa que ainda tem a leitura e a escrita, a gente pode fazer um sistema de janelinha. A gente põe as letras do lado e um buraco aqui no meio. Então, você está enxergando a pessoa pelo buraco. E aí, você vai escaneando. E ela parou. E assim, você vai escolhendo as letras que ela está querendo falar. Esse sistema por letras, ele é eficiente porque ela pode falar qualquer palavra que passou na cabeça dela. Mas, por outro lado, ele é mais demorado. Então, às vezes, é melhor você ter símbolos básicos e fazer essa varredura e complementar com as letras. Entende? Esse é um trabalho que precisa de uma terapeuta. Você sozinha não consegue fazer. Tá? Certo, obrigada. Existe uma página da Associação Brasileira de Comunicação Alternativa, que é a Isaac Brasil. E existem profissionais do Brasil inteiro ali. Não são muitos profissionais, infelizmente, que são associados, mas que vocês podem entrar em contato e dizer, olha, eu estou nessa cidade, você pode me dar um apoio, eu preciso fazer isso. Porque a comunicação alternativa, ela tem muitos detalhes. Vocês veem, vocês duas acabaram de me fazer perguntas completamente diferentes. O assunto é o mesmo, mas são demandas diferentes. Então, seria legal vocês terem um profissional de referência na cidade ou próximo da onde vocês estão, para que vocês possam ser melhor orientadas. Tranquilo? Sim, Mônica. Boa noite. Desculpa Boa noite. aí. Eu saí um pouquinho porque eu fui tomar um chazinho lá e daí perdi um pouquinho porque daí eu moro na instituição e tem parte da instituição que não pega o Wi-Fi, sabe? Só pega no quarto mesmo aqui, que pega bem. Então, daí por isso que eu saí um pouquinho, mas já devem estar terminando, né? Mas até onde eu peguei, eu achei muito interessante. Gostei muito mesmo. Gostei, meu Deus. E não sabia de tudo esse negócio que você falou ali, que ela falou desses símbolos todos aí. Não sabia. Você vê como é que é as coisas. Então, achei muito, muito legal mesmo. Eu fico feliz de escutar, porque eu disse que eu queria encantar vocês. Ok? Boa noite, Mônica. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Então, eu gostaria de estar dando um depoimento. A gente mora aqui em Bragança. Deixa eu fazer para minha descrição, né? Aqui na minha foto, eu estou de camiseta amarela, tenho uma barba e bigode ralo, também uso óculos, né? E sou um pouco careca. Mas eu sou bonito. Então, é o seguinte, eu tenho um filho que ele é autista, né? Nós descobrimos o autismo dele com mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, né? E isso foi assim, o que a gente entendeu que ele era autista mesmo foi quando ele começou a ir na escola com os 3 anos de idade. Lá ele era assim, totalmente diferente das crianças, tal, não fazia as coisas certinha, tal. Então nós fizemos vários exames médicos nele bem antes disso, e uma criança assim cheia de saúde.
Então, na escola, eles começaram a ensinar também esse método Compex, o ABA, né? E eu sei, assim, né, por experiência, que funciona, né? Falar para todo mundo aqui que puder usar isso na igreja, no convívio, né? Onde tivesse uma criança, ou é como você falou, a criança, né? Uma pessoa que precise, use mesmo, porque funciona. Hoje o Eric, ele está com 12 anos, ele não conversa assim como nós conversamos, né? Mas ele sabe expressar o que ele quer, o que ele gosta, ele vai ao banheiro sozinho, mas também foi tudo usado pelos PECs também. A gente mostrando quando ele era menor, até hoje ele vai na PAI, né? Ele passa com a fono e com a psicóloga. Mas quando ele era menorzinho, a gente tinha aquela rotina. Mostrava ali pera um pouquinho. Desculpa. Pegava ali a pasta dele, né? Então tava lá. Escovar o dente, tomar o banho, pegar o ônibus, ia o trajeto do ônibus, descer em frente à prefeitura, tudo ali mostrando para ele o que realmente ele ia fazer. E depois, quando a gente saía da PAI, estava lá, ir para casa, né? Então, a gente agradece, né, a Deus por ter esses métodos, né, e profissionais assim como você, para estar ensinando isso aos nossos pequenos mesmo também, e aos adultos também. Perfeito, Eduardo. Eu fico muito feliz de escutar alguém que já usou, né, e sabe dos benefícios. Queria só corrigir uma confusão acadêmica que acontece, e isso é muito comum. PECs não é sinônimo de comunicação alternativa. O seu filho teve o apoio da comunicação alternativa. O PECs é uma metodologia que ele pode ou não ter usado, que é uma pastinha, que tem o eu quero, que tem coisas que a criança pode pedir, que tem uma tirinha de sentença. Então, isso é o PECs, mas ele não é sinônimo da comunicação alternativa. Quando você diz que ele tinha desenhos que diziam para ele que ele tinha que pegar o ônibus, tomar banho, escovar o dente, blá, 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 isso é comunicação alternativa, não é PECs, tá bom? Essa confusão metodológica é muito frequente de acontecer. Então, você diga de boca cheia que o seu filho usou comunicação alternativa, não PECs, tá? Ah, tá joia. Agora eu consegui entender. Obrigado, viu? Obrigada pelo seu depoimento. Então, é isso, gente. Legal. Eu fui encantado. Quem mais foi encantado aí pela comunicação alternativa? Uau! Todo mundo. O pastor Adoniran, o senhor conheceu a gente lá no acampamento lá. Nós fomos com a Eliana daqui de Bragança. O Eric era pequenininho. O Eric adorou ficar jogando lá naquele jogo de dança lá, tudo. O senhor conheceu a gente. E Stephanie, muito obrigado aí pela participação de vocês. Podem ter certeza que foi um encanto mesmo para todos nós receber essas informações, receber todo esse conteúdo que vocês colocam à disposição aí, que são anos de experiência que tem que, na verdade, tentar resumir em poucos minutos, né? Imagino o grande desafio que deve ter sido. Mas nós agradecemos pela voluntariedade de vocês, pelo carinho de vocês. E eu vou pedir para uma pessoa, a Janes, que fez aí uma pergunta, né? Ela tá lá no Piauí, tá sentindo mó calor e a gente aqui em Curitiba mó frio. Vou pedir para a Janes orar, agradecendo pela vida da Mônica, pela vida da Stephanie, que hoje contribuíram tanto conosco aí e com certeza nesse caminho aí da inclusão que nós estamos trilhando. Senhor, Deus de amor, Deus de grande e imensa bondade, eu quero neste momento, Senhor Deus, te agradecer pela vida da Stephanie e da Mônica, Senhor.
por ter sido instrumento usado por Ti nessa noite, Senhor Deus, para nos conduzirmos, Senhor Deus, a termos mais materiais, Senhor Deus, para trabalharmos com essas crianças, Senhor. E por esclarecer algumas dúvidas, Senhor, e também para direcionar, Senhor, com essa comunicação alternativa, para que venhamos melhorar nossa comunicação com essas crianças e ter meios para aproximá-las elas ainda mais de Ti, Pai. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, que o Senhor continue nos capacitando e nos conduzindo de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigado, Mônica. Muito esclarecedor. Muito obrigado, Stephanie, também, por toda a ajuda aí. Audiodescrição. Os deficientes visuais que estão aí, gostaram da audiodescrição da Stephanie? Sim! Sim! Muito boa! Com certeza, muito excelente, nossa. Encontro, né? Vou avisando aí, vocês fiquem atentos. Com certeza vai ser super dos nós também. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Boa noite, gente. Foi um prazer. Boa noite, gente.